Ao analisar a biografia de grandes líderes, de líderes renomados que se destacaram a nível mundial, observamos que eles têm muitas características em comum. Mas uma delas, talvez a que mais se destaca, é a capacidade de pagar o preço por uma causa. Vamos pensar em 4 líderes: Martin Luther King, Nelson Mandela, Jesus Cristo e o patriarca Moisés. Essas 4 pessoas têm uma referência de liderança muito grande e muito intensa no mundo. A liderança delas impactaram, de certa forma, a sociedade de uma época e nos serve de referência até hoje. Marcaram, uma época e continua sendo uma grande representação de liderança em nosso meio. Então, todos esses 4 que eu citei aqui, eles tinham uma característica em comum, muito forte, que é de pagar o preço por uma causa social. Quando olhamos para a vida, por exemplo, de Martin Luther King, ele sabia, a gente lê e a gente verifica que ele sabia que ele corria sim um risco de vida. Mas isso não o intimidou, pelo contrário, isso fortalecia ainda mais as suas convicções para defender o que ele acreditava. Nelson Mandela, um grande exemplo também, foi perseguido, ficou durante muitos anos na prisão, mas ele continuou persistindo e lutando pelo que ele acreditava. E ele pagou sim um preço muito alto, porque ele ficou mais de 47 anos preso, diante de uma cela onde ele viu ali a sua vida totalmente ser estagnada. Mas mesmo lá naquele local, ele continuava mantendo muito nítida a sua convicção e fazendo com que outras pessoas o respeitassem ainda mais por aquilo que ele acreditava e por aquilo que ele defendia. Jesus Cristo não precisa nem falar muito, Ele veio aqui, ele desempenhou o seu papel, sabendo que ele ia morrer, e ele se submeteu a uma morte, a morte de cruz, talvez uma das mortes mais cruéis, que existe para uma pessoa, para um ser humano. E ele se submeteu a essa condição também para poder salvar a humanidade. Moisés não foi diferente. Moisés conduziu aquele povo, ele foi chamado por Deus, para conduzir o povo, para resgatar o povo que estava sendo cativo lá no Egito. E ele passou por várias situações desfavoráveis, inclusive de rebeldia dos seus próprios liderados contra ele mesmo, mas ele persistiu. E Moisés não conseguiu chegar à terra prometida. A Bíblia relata, a história diz que ele morreu antes, mas ele morreu por uma causa. Ele morreu porque ele acreditava que as pessoas poderiam ter liberdade e viver plenamente. Então isso serve para nós como referência. Atualmente a gente vê as pessoas, os líderes, os grandes líderes, brigando por poder, tentando defender as suas convicções, nem sempre naquilo que eles acreditam para o povo, mas para eles mesmos. E nós questionamos, que tipo de líderes que nós temos hoje? E eu gostaria de fazer esse questionamento para você. Que tipo de líder você é? Você está disposto a pagar o preço por uma causa que você defende? Mas uma causa que não seja sua, uma causa que é da sociedade ou de um grupo que você representa? Pense nisso.